escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Vou ler mais uma vez esses 2 versículos. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E a outra leitura que eu quero fazer, irmãos, está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. É apenas um versículo e nós já vamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 3, versículo 19, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, podem se assentar em nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e eu venho pedir que o Senhor venha me usar, ó Pai, para que essa palavra seja uma palavra rema para os Seus filhos, Senhor. É o Senhor que fala, é o Senhor que ensina a Tua igreja, meu Pai amado. E neste momento eu me coloco na Tua presença como porta-voz da Tua palavra, para que o Senhor venha me usar da forma que o Senhor bem quiser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem prestou bem atenção na leitura, diga amém? Amém. Certamente, então, que você pensou, hoje vai vir uma exortação naquelas, né? Mas, meus amados, não se trata assim de uma exortação à palavra que o Senhor quer trazer hoje, mas de um ensinamento, porque a Bíblia diz que todo pai corrige o filho que ama, né? Então, talvez estejam pensando hoje, né? Vai comer ainda, mas não, irmãos. Deus vai falar conosco, nos ensinando. E nós vamos aprender coisas aqui profundas e maravilhosas. Nós vamos estar, meus amados, neste domingo, depois de amanhã, nós vamos estar fazendo um culto aqui, que eu vou intitular como Culto das Cinzas, né? Culto das Cinzas. Quem já ouviu falar em Culto das Cinzas? Eu acho que ninguém, porque eu também nunca ouvi falar. Deus me deu essa revelação desse culto, né? E talvez você tenha já ouvido falar, né, na quarta-feira de cinzas. Quem ouviu falar na quarta-feira de cinzas? Então, a quarta-feira de cinzas, irmãos, é uma festividade assim, uma comemoração, vamos dizer assim, mais católica, né? O evangélico não comemora, não celebra a quarta-feira de cinza, apenas desfruta do feriado, né? Mas a quarta-feira de cinzas, por que chama quarta-feira de cinzas? Nós vemos, irmãos, que antes da quarta-feira de cinzas, o que vem? O carnaval. Os dias de carnaval, talvez 4 dias, 3 dias, sei lá, não sei exatamente quantos, mas o que antecede a quarta-feira de cinzas é o carnaval. É um tempo, irmãos, de pecado horrendo sobre o Brasil. É um tempo de maldição tremenda sobre o Brasil, onde as pessoas, como eu disse, não os evangélicos, né, mas os não evangélicos celebram, dançam, pulam, se prostituem, se drogam, faz tudo que adora Satanás. Haja vista Deus já ter pesado a mão a respeito disso. Então, o que antecede a quarta-feira de cinzas, irmãos, são dias de trevas na terra, são dias de pecados horríveis. Aí, quando encerra aquele 4 dias de pecado, de orgias, o que acontece? Hipocritamente se tem a quarta-feira de cinzas.
Porque o que significa a quarta-feira de cinzas? Significa a marca do fim da folia, do fim do pecado. E o tempo agora que eles vão se recolher, né, fazendo penitência, fazendo sacrifício, por um período que chama de quaresma. Amém? Quem está entendendo? Amém. Então existem pecados terríveis, depois a hipocrisia do arrependimento, cinzas, recebe um punhadinho de cinza. E entra então, agora eu quero fazer penitência para ver se paga um pouco dos pecados que eu fiz no carnaval. E entra ali, eu não como carne, eu não bebo cerveja, eu não como chocolate, eu não sei o que, né? Tudo se trata de uma comemoração ímpia, pagã, profana e hipócrita, né? Mas as cinzas, irmãos, na Bíblia, ela significa realmente arrependimento. Eu expliquei aqui o que significa quarta-feira de cinzas. E falei que é uma hipocrisia. Por quê? Porque todo ano eu faço. Eu faço e preciso. É uma coisa repetitiva, né? Não é uma coisa definitiva. Porque a Bíblia diz que fala a respeito de várias pessoas em arrependimento ali que lançaram cinza sobre a sua cabeça, se arrependendo mesmo, né? E eu digo que se trata de uma hipocrisia aí, porque a pessoa vou lançar cinzas, passou os 40 dias, agora vou deitar e rolar de novo, né? Faz um sacrifício pensando ali pagar o seu pecado. A Bíblia ensina, irmãos, hoje nós vamos falar, né, sobre consagração, sobre adoração. Nós ouvimos muito a pastora falar sobre adoração. E Deus busca adoradores. E tem gente que pensa que a adoração é só cantar bem bonito, e chorar, né? Muitas pessoas pensam, né? Vamos fazer um momento de adoração. Aqui na Igreja do Senado, nós explicamos que a adoração não é só o louvor. O louvor faz parte da adoração. O ofertório é a adoração. Existem outras coisas que são incluídas na adoração. E às vezes as pessoas falam assim, eu gosto de uma igreja que adora, né? Eu também gosto. E Deus gosta de uma igreja que adora. E a Bíblia fala de adoração, de consagração. Mas não adianta nada, irmãos, eu queria adorar. Me derramar, Senhor, me derramar. Não adianta eu fazer aquele show no louvor, aquele show na oração, aquele show no jejum, e ser apenas um show. Não adianta. Porque Deus tem que receber a adoração. E a adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade. Porque eu canto bonito, a minha voz é tão suave. Eu canto, né? Eu canto como um sabiá. Eu canto muito bem. A minha voz é veludada. Mas não adianta nada. Se Deus não receber a adoração, pode ter a melhor voz, o melhor instrumento, não serve para nada. Porque a adoração é para o Senhor. Então a Bíblia ensina, irmãos, que a respeito de adoração, que a consagração é importante também para a nossa adoração. E a Bíblia ensina, irmãos, que o arrependimento, diga arrependimento. Hoje eu vou pregar sobre arrependimento. O arrependimento, ele é essencial para a consagração. O que é consagração? Por isso que eu até falei para o irmão Juninho que eu vou gastar um tempo bom, né? A gente está unindo aqui oportunidades para a gente ter um tempo bom, porque é culto de ensinamento, para mim estar ensinando bem. O que é consagração? Às vezes você fala assim, consagrar uma criança, consagrar a minha vida, vou fazer uma consagração hoje. No dia da ceia eu tive que fazer consagração, mas no dia da ceia eu tive que fazer consagração? Não é todo dia? É só o dia da ceia? Hoje é dia de consagração. Todos os dias é dia de consagração. A consagração, irmãos, significa nos dedicarmos totalmente a Deus. Me consagrar ao Senhor. Eu quero me dedicar totalmente a Deus. Eu consagro uma criança na casa de Deus. O Pai está dizendo, eu quero dedicar o meu filho a Deus. É uma dedicação, a consagração é uma dedicação que você faz totalmente a Deus, né? E arrependimento.
É preciso nós saber diferenciar, né? Consagração, dedicar totalmente a Deus. E o arrependimento significa reconhecer os nossos pecados, abandonar e buscar uma vida santa para Deus. Isso é arrependimento. Fiz tal coisa e me arrependi, mas amanhã faço de novo, não paro de fazer. Tento buscar uma vida santa hoje, amanhã estou tudo desanimado, levado às brecas, né? Então, arrependimento, irmãos, significa reconhecer os nossos erros diante de Deus, os nossos pecados. Abandonar. Arrependimento é reconhecer, mas não é só dizer, eu tenho mentido bastante, eu tenho, usado de vício bastante. Reconheci. Mas é eu abandonar. Não quero mais, vou parar, não vou mentir mais. E buscar uma vida santa para Deus. Essas três coisas envolvem arrependimento: reconhecer, abandonar o pecado e buscar uma vida santa. Então, aqui, irmãos, eu vou elencar alguns ensinamentos bíblicos que vão destacar essas verdades que eu falei, que é necessário arrependimento para consagração e consequente adoração, e que o arrependimento envolve reconhecer, abandonar e buscar uma vida santa. Então, o arrependimento, irmãos, lá no livro de Atos 3,19, eu acabei de ler: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que precisa para ser apagados os nossos pecados? Arrependei-vos e convertei-vos, disse lá no discurso de Pedro. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o que eu vejo aqui já de cara, irmãos? Que um requisito para a nossa consagração, para o arrependimento, aliás, um requisito para o arrependimento é a nossa consagração para a nossa consagração e salvação. O arrependimento é um requisito para a nossa consagração. Diga, o arrependimento é um requisito para a consagração e para a salvação. Então eu preciso de arrependimento para mim dizer assim: eu quero consagrar a minha vida. A gente canta, né? Consagrado a ti, Senhor, minha vida seja a ti, consagrado a ti, Senhor. Então, consagrar, irmãos, exige arrependimento. Quando você pensar em fazer uma consagração ou ensinar alguém sobre consagração, você já tem que explicar isso, que para a consagração exige arrependimento e para a salvação também exige arrependimento. Ontem eu estava fazendo um trabalho com um casal, uma terapia de casal, e eu estava falando para eles, que a pessoa tem que se arrepender das coisas, reconhecer e se arrepender. Então, para a salvação também, irmãos, é necessário arrependimento, porque Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e desse modo vem um tempo de refrigério. Por que muitas pessoas sofrem enfermidade, sofrem contrariedade, um problema seu que nunca se resolve? Você busca, você ora e não resolve. A família não vai bem, o casal não vai bem, os filhos vão se desencaminhando, não está adiantando. Por quê? Porque está faltando arrependimento, está faltando conversão, consagração, porque diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados e venha o tempo de refrigério. Então, se não tem conversão, se não tem arrependimento, não tem tempo de refrigério. Está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você fala assim: eu tenho buscado e vivo nessa luta, vivo nesse tormento. Mas será que a nossa vida tem mudado? Tem tido arrependimento real na nossa vida?
Nós temos reconhecido os nossos erros? Será que nós temos abandonado nossos erros ou apenas reconhecemos? Ou apenas reconhecemos, eu minto bastante mesmo. Eu falo bastante palavrão mesmo. Eu falo bastante mal dos outros mesmo. Eu não oro mesmo. Realmente eu não leio a Bíblia mesmo. Realmente, será que a gente tem reconhecido os nossos pecados? Talvez até tenha. Mas será que a gente tem se arrependido e deixado isso? Então, meus amados, o arrependimento, ele leva à santidade. Lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo de todo o vosso procedimento. Ou seja, nós precisamos, irmãos, nos arrepender e nos consagrar ao Senhor, ter uma vida separada e dedicada a Deus. O arrependimento, meus amados, ele inclui confessar e deixar o pecado. Confessar e deixar o pecado. Como que eu confesso se eu não admito? Eu faço alguma coisa lá, seja lá o que for, vou pegar aqui a mentira porque é uma coisa muito mais fácil de falar. Eu minto e não acho que eu estou mentindo, não acho que seja errado. Como que eu vou confessar? Então eu tenho que chegar e falar: Senhor, eu sou uma mentirosa, eu sou uma pessoa falsa, eu vivo falando em verdade, Senhor, mas eu não quero mais fazer isso. Eu venho me arrepender aqui diante de Ti, e eu não vou mais abrir a boca para mentira. Eu estou tomando como exemplo aqui a mentira, mas pode ser qualquer outro pecado, a ira, o ódio, o ranço, né? Ranço também é pecado. Então, o arrependimento, eu tenho que reconhecer que eu estou errada e confessar e deixar, aleluia, porque a consagração exige, irmãos, a consagração. Se você quer ser um adorador, quem quer ser um adorador, diga glória a Deus. Para ser um adorador exige consagração, e para ser consagrado, para se consagrar, a consagração exige uma separação do pecado. Diga glória a Deus. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14 está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui nós encontramos um pré-requisito para nós conseguirmos o favor de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Nós encontramos aqui nessa leitura um pré-requisito para nós alcançarmos o favor de Deus e para viver em comunhão com Ele. Olha o requisito: se o meu povo se humilhar. Arrependimento não tem humilhação? Tem, porque eu tenho que chegar diante de Deus e reconhecer. Quando eu me arrependo, faço alguma coisa para o meu irmão, me arrependo e vou me humilhar, eu não tenho que chegar e falar assim: me perdoe daquela palavra que eu falei, me perdoe daquilo. Não tem? Porque não adianta nada falar assim: se arrependi de ter falado aquilo. Se arrependeu nada, da boca para fora. O arrependimento culmina quando eu chegar e falar: me perdoe. Então, por isso que se você quer, irmãos, conseguir o favor, a bênção de Deus e viver na comunhão com Ele, precisa se humilhar e se converter. Quer dizer, voltar. Estou indo por aqui, estou indo pelo caminho da mentira. Estou indo, mentindo. Se humilhei: Senhor, eu não passo de uma mentirosa. Eu não passo de uma pessoa que vive enganando, falando inverdades. Mas eu reconheço, Senhor, que até aqui eu tenho errado, a minha língua tem sido língua enganadora. Eu me arrependo, perdoa-me, Senhor. O Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Então a misericórdia do Senhor vem sobre mim e eu me converto. Converter? Estava indo para mentira? Vamos caminhar no caminho da verdade. Humilhação e conversão, aleluia. Portanto, meus amados, o arrependimento é o fundamento
para nós adquirirmos consagração e sermos um adorador. Eu não acredito em pessoas que dizem eu sou um adorador e não é uma pessoa consagrada a Deus. A pessoa pode vir aqui cantar, tocar lindamente, chorar, fazer a igreja chorar de emoção, se ela não tiver uma vida de consagração. Aleluia. Porque é através, irmãos, do arrependimento, é através dele que nós nos alinhamos com a vontade de Deus e nos afastamos do pecado e vivemos uma vida de santidade e obediência. Isso é através do arrependimento. Aleluias. E você que veio aqui hoje, não está ouvindo essa palavra que é ao vivo e a cores. Eu pedi para o irmão Juninho filmar, para me colocar no grupo da igreja, para as pessoas que não estão aqui, para eles entenderem o culto de domingo, senão eles não vão entenderem. E continuando aqui, irmãos, Deus, Ele não recebe a adoração de um coração que não se arrepende. Nós queremos uma igreja que adore. Quem quer ser adorador, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se eu quero ser adoradora, se você quer ser adorador, nós temos que ter uma vida consagrada. Deus está procurando você e procurando a mim, mas Ele procura adoradores, não que pegue ali o violão, ou o teclado, ou a bateria e faça ali um solo bonito, ou que pegue o microfone e cante, e a igreja chore. Tem gente que ouve aquelas músicas, irmãos, aquelas músicas que fala dor de cotovelo e chora, não tem? Tem, né? Tem uma música tão antiga, irmãos, que toca, até hoje ainda toca. Eu vejo, fala a música dor de cotovelo, a música Boate Azul, lá, né? Ai, chora. Ai, chora. Então não é porque a pessoa está chorando enquanto alguém está cantando que está transformando. Então eu não acredito, irmãos, em pessoa que diz que adora, pode estar tocando, cantando e as pessoas estar chorando, porque isso é emocionalismo. Mas quando a pessoa é consagrada, a igreja sente e o Espírito Santo desce na vida da igreja por causa que a igreja é uma igreja consagrada. Porque também o adorador ele pode estar consagrado a Deus, mas se a igreja tiver o maior bife, naquela carne de terceira, né? Porque tem gente que é bife, mas não é um bifinho assim, um filé mignon. É lá um bifinho de pescoço, né? É um bifinho do acém, do pior que tem, né? Mas quando a igreja está consagrada, o fogo desce. Deus não recebe adoração de um coração que não se arrependa. O arrependimento, irmãos, é a base de um relacionamento sincero com Deus. Diga, o arrependimento é a base de um relacionamento sincero com Deus. Aleluia. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está escrito lá em João 4:24. Adorar, meus amados, sem se arrepender dos seus pecados, é uma adoração vazia. Adorar sem arrependimento é uma adoração vazia. Não é aceita por Deus. Você pode ir numa igreja onde tem a melhor orquestra, aqueles instrumentos de sopro que eu acho lindo, maravilhoso, aqueles instrumentos de sopro, aqueles solos de teclado maravilhoso, aquele violão lindo, aquele baixo bonito, aquela bateria, tudo certinho ali, e um cantor que canta muito bonito, né? Mas se não houver adoração sincera, essa adoração é vazia e Deus não aceita. Mesmo que comova a igreja, porque hoje existe, irmãos, não sei se é felizmente ou infelizmente, eu acho que é infelizmente, existem as bandas gospel por aí, os shows gospel que você vê nas grandes cidades. Aqui em Itararé, em tempo de festa, em tempo de marcha para Jesus, você vê aquelas bandas que ensaiam, que tem os melhores músicos, as melhores vozes, os melhores arranjos, mas que estão fazendo ali porque eles querem status e dinheiro. E a plateia enche, as pessoas enchem para ouvir, porque é bonito. Mas se não tem ali coração arrependido, se não tem ali adoração em espírito e verdade, a plateia se enche, mas o céu fica vazio da adoração. Agora,
a recíproca também é verdadeira. Você pode estar com um número de pessoas como este ou menor, e tiver alguém ali, adorando ao Senhor, sem nenhum instrumento, sem nenhum microfone, mas adorando a Deus em espírito e em verdade, pode estar a igreja quase vazia, mas o céu está cheio da glória. E aquela glória começa a descer em nosso meio. Diga aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença do show e da adoração? É por isso que, se um dia não tiver pessoas para cantar aqui, né? Deu certo um dia que faltou todos os back vocais que faltaram, deu certo que estourou todas as cordas do violão, deu certo que o baixo não funcionou, deu certo que a bateria quebrou as baquetas, e não tem nenhum instrumento, e não tem nenhuma voz. Mas se eu chegar aqui e adorar ao Senhor com a minha voz, adoração verdadeira, não para mostrar que eu canto bem, não para dizer, Senhor, eu não sei cantar, por isso que eu vou cantar bem feio para o Senhor. Uma falsa humilhação, não isso. Mas eu chegar e cantar e me derramar no Senhor, com o meu coração consagrado, eu dizer, Senhor, eu quero cantar aquele corinho, né? Aqui, 2 pessoas, não tem nenhum instrumento, mas eu quero cantar para Ti. Aí eu canto usando a minha voz, não dizendo, Senhor, veja que a minha voz é bonita, não dizendo, Senhor, veja que eu não sei cantar, por isso que o Senhor receba o meu pior. Não, mas eu simplesmente cantar. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mas é só um pedacinho. Mas se você cantou para Deus, pode ter certeza que Deus não vai achar falta de nenhum instrumento, porque existe a orquestra no celestial. Não precisa nem um back fazendo arranjo vocal, porque Deus precisa, Deus quer, aliás, corrigindo, Deus busca adoradores que adorem o Espírito em verdade. E lá em Isaías 1:15-16, o versículo que eu já li também, irmãos, está escrito assim: quando estendeis as mãos, ou seja, quando nós pedimos para o Senhor, quando nós estendemos as mãos, ou mesmo estendemos as mãos em adoração, você sabia que existe diferença do gesto de mãos? Pedindo, adorando. Mesmo quando eu estendo as mãos pedindo ou adorando ao Senhor, o Senhor diz assim: eu escondo de vós os meus olhos. Mesmo quando você multiplica as vossas orações, está escrito aqui, mesmo que eu ore. Tem pessoa que fala, não, eu oro de dia, oro de noite, oro 24 horas por dia, oro não sei o que. Mas mesmo que você multiplique as suas orações, o Senhor diz: eu não ouço, porque as vossas mãos estão impuras. Eu acabei de ler aqui, irmão, Isaías 1:15, está escrito assim: quando você estende a mão, eu escondo de vossos olhos. Quando multiplica as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão impuras. Daí tem um conselho de Deus ali através do profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos meus olhos, pare de fazer o que é mal. Isso é o versículo que eu li, irmãos, que está escrito lá. Então Deus fala através do profeta: lavai-vos. É claro que Deus falava para aquele povo naquela época, mas hoje serve para nós nos lavarmos, nos purificar, tirar a maldade dos nossos olhos, parar de fazer o mal, que às vezes a gente é mal no nosso olhar. Às vezes a gente não fala, mas a gente tem um olhar mal, olha assim, pensando mal da pessoa, né, murmurando, condenando. Então o Senhor, Ele fala assim que Ele não ouve e Ele nem olha para nós. Eu posso estar lá, achando que eu estou adorando, arrebentando, né? E estendo as mãos, oh Senhor, sabe o que o Senhor faz? Vira os olhos, tapa os seus ouvidos
porque não está em espírito e em verdade. Não está porque está vindo de um coração contaminado, como diz aqui, de mãos contaminadas. Eu tenho que ter o arrependimento, a confissão, o reconhecimento dos meus erros. Não adianta nada. E até incerto. O pastor Lauro, talvez ele vai ver também esse vídeo. O pastor Lauro sempre relutou e eu acho bonito o jeito dele. O púlpito, pastor, é para pessoas consagradas, para pessoas que não mentem, pessoas que não falam palavrão, pessoas que não fazem mentiras, pessoas que não fazem intrigas, pessoas que se consagram. Fora disso, não pode usar o altar do Senhor. Então tem que se restringir o uso do altar, não por julgar as pessoas, mas por cuidado. Por cuidado. As pessoas devem usar aqui. Mas eu não estou fazendo isso. Mas por cuidado, como sempre ensinou o pastor Lauro, por cuidado pastoral. Eu não estou para julgar ninguém se esse está fazendo errado, pecando ou não. Mas eu não sei. Então, deve ser usado aqui. Para isso eu prefiro esse piso aqui, ó. E o altar, por pessoas que estão constantemente em consagração, os obreiros da casa de Deus, os dirigentes de cultos, os pastores, os obreiros. E voltando aqui, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração puro. O sacrifício sem obediência não agrada a Deus. Eu acabei de falar aqui a respeito, no início dessa administração, da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, irmãos, os ímpios, os hipócritas, eles ficam lá 4 dias, traindo a esposa, traindo o esposo, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, afrontando a Deus, fazendo tudo que é tipo de pecado. Daí o que eles fazem na quarta-feira de cinza? É o marco ali, onde entra 40 dias de sacrifício. Sacrifício sem obediência, irmãos, o que adianta? Primeiro eu vou desobedecer tudo, fazer tudo errado, e depois, agora eu vou fazer sacrifício. Sacrifício sem obediência é puramente vazio, não agrada a Deus. Lá em 1 Samuel 15, 22, está escrito assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga, obedecer é melhor que sacrificar. Melhor que sacrificar. Irmãos, existem algumas coisas que eu não pactuo. Não estou condenando de tudo. Estou apenas reprovando, não estou condenando. Eu acho interessante que tem pessoas, aqui em Tararé já aconteceu muito isso, e acontece em muitos lugares. Eu quero fazer o jejum de Daniel. O que adianta eu ter uma hipocrisia de querer copiar o profeta Daniel, só para dizer que eu fiz o jejum de Daniel? Então eu vou tirar o café, eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar a carne, porque eu quero me santificar. Haja visto, irmãos, que Daniel, o jejum de Daniel, ele diz assim, como que é que ele disse? Coisas, vamos abrir lá, Daniel, coisas, lembrei. Quem lembra que Daniel falou? Comida desejável, coisas desejáveis, né? Banquete desejável. Ele se absteve, ele deixou as coisas que o corpo dele desejava. Vamos supor que se fosse lá um churrasco e vinha as melhores iguarias para ele. Banquete desejável eu não comi. Esse é o jejum de Daniel. Daniel não deixou de comer, ele só não comia o que mais gostava, porque a carne dele mais queria fazer, ele não fazia. Pensa vocês estando com fome ali, Juninho, você bem com fome. Eu colocaria uma mesa aqui cheia de carne do que é tipo. E falar, Juninho, só olhe, que aqui tem um feijão meio duro para você comer. Era mais ou menos esse o jejum de Daniel. O que a carne dele desejava, o que mais desejava, ele deixava. E na hipocrisia do jejum de Daniel que eles fazem hoje, irmãos, quero matar minha carne, não vou comer chocolate, não posso tomar café.
Então os casais teriam que se separar naqueles dias, né? Não teriam que se separar? Ou não? Ou o relacionamento sexual não está envolvido em desejo da carne? É hipocrisia ou não é, irmãos? Eu não como chocolate, eu não sei o quê. Então teria que, o marido vai dormir no quarto, a mulher vai dormir no outro quarto, porque eu estou abstendo de manjar desejável. Então o que adianta as pessoas fazerem sacrifícios? Deus quer obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Outra coisa, irmãos, que eu também não eu reprovo também, né? Não estou condenando, mas estou reprovando. A pessoa, assim como tem pessoas que são sinceras, mas vamos dizer 1%, né? Vamos colocar assim, na maior das hipóteses, vamos dobrar aí 2%. Vamos colocar 2% das pessoas que fazem isso fazem de coração. Mas 99% das pessoas que vão fazer campanha em montes, amanhecer no monte, dormir no monte, arrumar mulher no monte, fazer tanta coisa no monte, isso, irmãos, totalmente, tem gente que fica, nossa, aquele pastor faz oração, campanha no monte, amanhece no monte, e monte, e não sei o que, monte, a vida dele virado pelo avesso. Temos vários casos aqui em Tararé, muitos outros casos. Fala por quê? Para dizer que ele faz um sacrifício. Não, eu vou com a chuva mesmo. Eu vou com chuva, eu vou lá. Irmão, nós fomos lá 11 horas da noite, ficamos até 5 horas da madrugada. Contando piada muitas vezes, contando história, porque eu já participei de montes, muitos montes abençoados, mas também tinha pessoas que iam no monte, irmãos, porque eu não sou contrária a vigílias assim, mas tem muita restrição. Porque eu já fui em monte onde as pessoas vamos supor 10 pessoas, 3 vai orar, 7, 2 vai passar a receita de bolo, 2 vai contar as desgraças da vida dele, outro vai contar o que aconteceu com o filho dele. É totalmente alienada, uma coisa alienada. Então, para mim, reprovável. Porque a Bíblia diz que o Senhor quer obediência e não sacrifício. Eu já cheguei, irmãos, inclusive aqui na Igreja do Senado, a ver pessoa no monte, uma pessoa que tinha cargo aqui, foi um presbítero aqui, a dormir no monte. Aqui, quando nós íamos no monte, aqui perto de onde é o esse mercado aqui, que o irmãozinho se jogou no chão, de bruço, nós orando, terminou a oração, ele ficou, e se ele rebusasse um pouquinho, ele ficava lá no mato dormindo. Então, irmãos, não adianta querer fazer sacrifício para dizer porque faz, porque não sei o que, e a obediência, a consagração e a adoração, não adianta nada. Não estou dizendo que é pecado isso, irmãos, eu não estou condenando. Então, meus amados, o pecado, ele impede a comunhão com Deus. Lá no livro de Isaías 59, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O arrependimento, irmãos, ele prepara o coração para a verdadeira adoração. Diga arrependimento. O tema hoje é arrependimento. Lá no Salmo 24, versículo 3, o salmista diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que tem as mãos limpas, é puro de coração, não se entrega a sua alma à falsidade, quer dizer, não é mentiroso e nem jura falsamente. Então, o arrependimento, ele prepara o coração para a verdadeira adoração. Adoração sem arrependimento, irmãos, é a hipocrisia. Aquilo que eu já falei, você pode ir no show gospel, chorar, gritar, fazer como as pessoas vão no show de artistas, lá, os roqueiros, lá, outras pessoas rasgam suas roupas, rolam no chão, mas levanta, continua a mesma coisa. Não adianta eu dizer que eu estou adorando e pulo, e pego na mão do irmão e sai pulando, reteté, né? Porque eu estou adorando, reteté. Não adianta nada, cai no chão, cai por cima dos outros, faz aquela feiura.
O meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós, está escrito lá no livro de Romanos. Faz aquela feiura e depois levanta, continua a mesma coisa, ostentando, porque eu caí na unção lá, porque nós pulamos, não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Não adianta nada, a pessoa levanta dali vazia, a pessoa levanta do mesmo jeito, continua a mesma coisa, ostentando e afirmando os seus pecados. Reafirmando pecados? O que é isso, pastor? Tudo que eu estou falando nesse ensinamento, eu quero que você entenda. Quem está entendendo diz amém? Amém. Quando eu digo que a pessoa continua reafirmando os pecados, é aquele momento que diz assim, mas eu sou assim mesmo. Vamos supor que eu estou usando mentira, irmãos, porque a mentira é uma coisa fácil de falar, né? Mas isso se aplica a qualquer outro pecado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de mentir. E já peguei o hábito de mentir e minto mesmo, né? Minto mesmo. Então o que acontece? Eu sei diante de Deus que eu estou mentindo, mas ele fala assim, não, é que eu sou assim mesmo, é meu jeito. Meu jeito de conversar, é meu jeito, eu sou desse jeito mesmo. Eu gosto de estar brincando com as coisas. Eu estava brincando. Às vezes a pessoa faz uma mentira, bem grossa, né? Não, estava brincando. Continua reafirmando o seu pecado. Não, mas é porque eu sou assim mesmo. Isso é falta da pessoa se arrepender. Se tem um pecado na vida, seja ele qual for, e eu dizer, não, mas é que eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Xinga os outros, por exemplo, né? Vou falar com a pessoa, já vou xingando, já vou com aquela grosseria, né? Com aquela delicadeza, igual coice de mula, né? Alguém já levou um coice de mula aí? É bem delicadinho, né? Vou com aquela delicadeza que nem coice de mula. E depois digo assim, não, mas é meu jeito. É meu jeito. Eu falo desse jeito mesmo. É assim. Falta morder. E a pessoa sabe que aquilo é pecado, sabe que ela está pecando, mas ela fala assim, não. Então isso que eu chamo, irmãos, de dizer que a pessoa reafirma no pecado. Ela não se arrepende, ela não fala, Senhor, me dá mansidão, fruto do Espírito, me dá mansidão, Senhor, que eu possa ser mais manso. Tem aquela pessoa que você vai falar com ela, que você nem terminou a palavra, ela já vai... entupiu, né? Eu entupo as pessoas, né? A pessoa não tem domínio próprio. Quantas coisas são estragadas hoje porque a pessoa não tem domínio próprio? Não tem. Qualquer coisa, ela fica daquele jeito, né? Então, amados irmãos, voltando aqui, não adianta a gente querer ser adorador, consagrar e não houver arrependimento. Porque eu sou assim, né? Pessoa obstinada. Ser pessoa obstinada. Não adianta, irmãos. Sabe o que quer dizer a palavra obstinada, irmãos? Eu procurei no dicionário aqui para passar para vocês, ó. Obstinado. É aquela pessoa que reluta muito em assumir as coisas, faz alguma coisa e reluta muito para assumir. Não, eu não. Uma pessoa que guarda rancor, tem falta de domínio próprio, se acha dono da verdade, teimosa e birrenta. Olha quanta coisa. Então, irmão, essas coisas são pecado. Olha lá, ó. Relutar muito em aceitar o erro. Estava fazendo coisa, não, mas eu sou assim mesmo, não é assim mesmo, minha mãe é assim mesmo, meu avô, eu puxei meu avô, assim mesmo, no lugar que eu fui criado, assim mesmo, eu fui criado assim, chucrão, né? Reluta de consertar, de melhorar. Pessoa que guarda rancor. A pessoa que guarda rancor, ela sabe que ela está pecando. Porque se eu guardo rancor, por exemplo, do irmão João Godoy, ele está bem tranquilo vivendo a vida dele. E pecado está eu. Não ele, porque eu tenho raiva dele. O pecado estou eu. Né? A ira. Fica irado. Porque a Bíblia fala, ireis e não pequeis. Todos nós nos iramos em algum momento, irmãos. Mas nós podemos irar sem pecar. Se ira na hora, mas pronto, já não está mais. Passa. A intolerância nada mais é, irmãos, que a falta de domínio próprio.
E o domínio próprio é um fruto do Espírito que nós devemos cultivar. A pessoa que não tem o domínio próprio, ela não tolera nada. Ela não tolera. Ela fica birrenta. Qualquer coisinha, não, é errado. Errado. Ia fazer tal coisa, não vou fazer mais, porque me birrou. E tem o ranço também, né? Peguei ranço, que é uma palavra mais atual, né? Não bíblica. Então a pessoa teimosa, birrenta, dona da verdade, obstinado. Não, porque assim, ele estava errado, está errado. Isso, irmãos, são pecados, são coisas que contaminam a nossa alma. E nós, quando nós tivermos alguma dessas coisas na nossa vida, a sua oração, a minha oração não sobe. A minha vida de consagração, adoração. Então, irmãos, por que eu falei para o Juninho, hoje o nosso ensinamento vai ser extenso, né? E todas as sextas-feiras não tem ensinamento aqui, não teve oportunidade de ter só ensinamento. No culto de domingo, irmãos, nós vamos fazer, como eu falei, o culto das cinzas. A pastora vai colocar um punhadinho de cinza. Será que a pastora vai jogar cinza na hora que eu for entrar e vai jogar uma cinza na minha roupa? Venha para você ver. Venha para você ver. Mas o que significa as cinzas na Bíblia? O que significa as cinzas na Bíblia? Quem não entendeu nada que eu falei até agora, diga amém. Arrependimento, não entendeu, né? A cinza simboliza arrependimento na Bíblia. Arrependimento. Então, nós vamos ter, não só nesse domingo, talvez uns 2 domingos, de dia de cinzas. Mas não é quarta-feira de cinzas da Parieta. Não tem nada a ver com essas coisas pagãs, irmãos. Deus me colocou para fazer um culto de cinzas, culto de arrependimento. Aí você vai dizer assim, mas do que eu tenho que se arrepender, pastor? Eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. Você acredita que tem gente que acha que não está fazendo nada de errado? Quem acredita? Tem gente que pensa, não, eu não faço nada de errado. Mas eu quero, irmãos, que vocês que estão aqui, e alguém que vai ouvir depois também essa pregação, que você ore para Deus até domingo. Tem amanhã o dia inteiro, tem hoje à noite, amanhã o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E você fala assim, Senhor, vamos supor que você é uma pessoa que acha que não tem nada para se arrepender, né? Vamos supor que está tudo certo com você. Você vai dobrar o seu joelho na sua casa, no seu lugar, onde não esteja teu filho chamando, onde não esteja teu esposo te incomodando, tua esposa te incomodando. Você vai dobrar o seu joelho e entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou achando, meu Deus, que em mim não tem nada do que eu se arrepender, mas que o Senhor me mostre, que o Senhor faça como Davi falou, sonda, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o meu pensamento, e veja se em mim há algum caminho mau, e que você seja sensível, para se Deus falar assim, tenho contra você, que você está falando mal do seu vizinho, por exemplo, né? Tenho contra você, que você está mentindo, que você está deixando de pagar conta, que você está fazendo isso, que você está sendo infiel nisso, naquilo. Então que você seja sensível para você ouvir Deus falar, que assim como Deus deu para mim esse culto de cinzas para fazer, Ele vai falar com você. Isso é para quem, né, não tem nada. E se você tem, vamos supor que você tem alguma coisa errada, você vai chegar e falar, Senhor, eu sei, meu Deus, que eu tenho um exemplo também, irmãos, eu não estou apontando ninguém. Eu tenho fumado escondido de vez em quando. Senhor, eu tenho falado palavrão, eu sei que isso não agrada ao Senhor, mas eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero e vou e estou me arrependendo. E quero pedir perdão para o Senhor que me perdoe. Eu sou uma pessoa que mente bastante. E agora, através dessa palavra que foi ministrada, eu dobrei o meu joelho e venho pedir perdão a Ti, Senhor. Quem está entendendo, diz amém? Seja o que for, não vai precisar você contar para ninguém. Não vai precisar você contar, mas eu vou ter que contar. Não, é você e Deus. Senhor, porque eu tenho sido uma boa esposa.
Ah, meu Deus, porque os meus filhos estão se afastando da tua casa pelo meu mau exemplo. O meu esposo, a minha esposa estão se afastando porque eu não tenho sido um bom cônjuge, não tenho sido um bom esposo, uma boa esposa. E isso é pecado, Senhor. Que o Senhor me perdoe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? São exemplos que eu estou dando. Aí você vai fazer isso durante esses dias, que é amanhã durante o dia, hoje à noite, domingo durante o dia. E daí no domingo nós vamos ter aqui, né, o culto das cinzas, para nós orarmos por todas as pessoas que entraram nessa visão. E eu tenho certeza, irmãos, que se nós se arrependermos das coisas que às vezes para nós até não é grave. Não matei, não roubei, não prejudiquei ninguém, né? Mas o Espírito Santo é sensível. Eu tenho certeza, irmãos, que no final Deus vai abençoar grandemente a vida da igreja em geral. Amém? Amém. Glória a Deus. Encerramos aqui a palavra do Senhor e tenho certeza que você foi instruído através dessa palavra. Glória a Deus.